Fala, galera. Fazer um videozinho, fechamento sobre o dia de hoje, tá? Falar como foi o nosso dia hoje no Main Índice. Vamos começar aqui, galera. Estou no gráfico de 60 minutos, tá? Aqui é a máxima do dia de ontem. Essa linha vermelha é a máxima do dia de ontem. E essa linha verde é a mínima do dia de ontem, tá? Então, o que que a gente pode ver aqui, galera? Tirando uma base aqui pelo gráfico de 4 horas, tá? O que está acontecendo? No gráfico de 4 horas, a gente tem uma pernada aí, tá? Pernada de impulsão. Teoricamente, a gente vai ter uma pernada de correção aí, tá? Então, impulsão, correção. Teoricamente, a gente vai ter esse movimento aqui, tá? Como que a gente sabe que a gente pode estar iniciando uma correção aí? Aqui no gráfico diário, tá? A gente fez essa quebra de movimento aqui, ó. Tá? Então, a gente quebrou essa estrutura aqui, certo? Então, tivemos essa perna de função e agora pode estar iniciando uma correção. Bom, aqui no gráfico de 4 horas, o que que a gente pode ver aqui nesse gráfico, tá? Ideal a gente deixar sempre a marcação, né? Puxar uma prêmio de desconto aqui, uma FIBO, tá? Deixar marcado aqui para a gente ter uma noção até onde esse gráfico pode ir corrigir, né? Então, impulsão, correção. Teoricamente, a gente vê até 50% desse movimento aí de impulsão, tá? Aqui em cima, no gráfico de 4 horas, tá? O que a gente tem? A gente tem essa máxima aqui, que ela foi quebrada, certo? E a gente teve o nosso movimento de troca de característica aqui, tá? Nesse fundinho aqui. Então, no gráfico de 4 horas, a gente quebrou o fundo aqui, beleza? Então, aqui a gente tem a troca de característica. Agora a gente precisa ver se o gráfico vai dar continuação desse movimento aqui, se ele vai continuar esse movimento, beleza? O gráfico de 1 hora, e a gente tem que fazer as marcações do gráfico de 1 hora também. A gente opera day trade, a gente opera pelos gráficos menores. Então, a gente tem que vir do maior, do diário, 4 horas, 60 minutos, vir baixando para a gente saber a direção para onde a gente vai. Então, a gente sabe que a gente pode estar iniciando uma correção do gráfico diário. Tá? A gente sabe disso. Então, teoricamente, a gente vai olhar para baixo. Bom, aqui no gráfico de 1 hora, né? A gente teve essa máxima, foi a nossa última máxima quebrada, tá? Quebrou essa estrutura. Aqui, nesse fundo, a gente trocou a característica. Ou seja, nós estávamos, como eu comentei antes, subindo, né? Subindo, e aqui a gente troca a característica. Pelo price action, a gente tem uma linha de tendência aqui, ó, tá? Que ela foi cortada, certo? Então, o gráfico vinha arrastando essa linha de tendência e aqui ele quebra ela, beleza? Vamos seguir aqui. Fez o choque aqui no gráfico de 60 minutos, tá? Então, aqui a gente fez o quê? Se a gente puxar a fibra, aqui a gente corrigiu até 50% do movimento, tá? Corrigimos até 50% do movimento. Então, fizemos um movimento saudável para baixo. O que que a gente pode ver aqui? Que no gráfico de 60 minutos a gente já quebrou, a gente já fez o choque, subimos e já quebramos mais um fundinho no gráfico de 1 hora. Então, aqui no gráfico de 1 hora, a gente já quebrou mais um fundo. Hoje, né? No caso, tá? No dia de hoje. Então, olhando, galera, aqui para o dia de ontem, tá? Aqui foi o nosso primeiro candle, dia de hoje.
Aqui ontem, o que a gente fez? Ó? A gente swipou esse topo, certo? Swipamos esse topo e descemos correndo. O mercado nem olhou para trás, tá? Então, o que acontece aqui? Beleza? Quebrou a estrutura, a gente faz o quê? A gente vai puxar uma prêmio desconto. De onde? Deste topo aqui até o fundo. Deixa eu pegar só um marcador aqui. Beleza. Aqui. A gente vai pegar uma prêmio desconto deste topo a este fundo. Por quê? Porque a gente está trabalhando neste range de 60 minutos aqui, ó. E esse range de 60 minutos, ele é o quê? Ele é vendedor. Então, se nós temos uma perna de impulsão, teoricamente, a gente vai ter uma perna de correção, como sempre acontece, tá? O mercado se movimenta dessa forma. Então, vamos lá. Topo, fundo, correção, tá? O mercado abriu aonde aqui, ó? Esse é o primeiro candle do dia, hoje das 9 horas, esse candle positivo aqui. Então, o mercado abriu nessa região já buscando a correção. Bom, no gráfico de 60 minutos, o que nós tínhamos, galera? O que nós tínhamos aqui? Tá? Topo, fundo, o gráfico abre aqui já buscando correção. Na zona de 50%, o que a gente vai buscar? A gente tem que buscar os nossos pontos de interesse. O que seriam os nossos pontos de interesse? Os order blocks, né? As zonas onde o preço pode ter uma reação. Então, aqui eu tenho um order block de 1 hora, né? Eu tenho essa região aqui para ser marcada. Em 50% aqui eu tenho o quê? Eu tenho um Fair Value Gap, um balance, tá? Essa região. Bom, beleza, esse é o gráfico de 1 hora. O que eu sei? Impulsão, eu sei que o gráfico possivelmente pode fazer uma correção. Eu vou estar buscando por compra na abertura aqui para buscar a região de 50%. Após ele bater em 50% ou subir além de 50%, eu já vou começar a olhar para a venda. Vou para o gráfico de 15 minutos. Vamos ver lá no gráfico de 15 minutos o que a gente tem. Então, no gráfico de 15 minutos aqui, eu posso ajeitar esse imbalance, né? Porque ele é mais curto. E eu tenho esse pavio logo acima do imbalance. Seria uma região de venda de 15 minutos, certo? Ó, uma região de venda, certo? Um time frame menor é um order block. Então, o que mais que eu tenho aqui que eu posso ajeitar no 15 minutos? Aqui eu tenho pontos de liquidez, beleza? Validando esse order block aqui de cima, tá? É um ponto de interesse, certo? E valida esse order block também. O Fair Value Gap logo acima, né? É uma zona onde o preço também pode estar buscando. A ineficiência do preço, né? São zonas que o preço pode vir a buscar, beleza? Vamos lá, 15 minutos. Então, aqui, galera, olhando para o gráfico do dia, né? A abertura do dia foi essa. A gente abriu, então, em 15 minutos fazendo o quê? A gente abriu em 15 minutos fazendo um choque nessa região. Então, esse choque é um choque verdadeiro? É. Por quê? Porque ele fez uma varredura de fundo, ou seja, ele varreu este fundo e subiu, tá? Se ele não varre o fundo, ele é um choque falso. Mas como ele varreu um fundo, ele é um choque verdadeiro. Então, subiu. Só que ele subiu sem dar chance para a gente entrar em operações aqui, tá? Eu também tenho esse order block aqui, que fica válido por conta desse Fair Value Gap aqui. Então, vamos lá. Vamos para o gráfico de 5 minutos, baixando. No gráfico de 5 minutos, o que a gente tem? Olha lá.
aquele pavio lá no 15 minutos é o order block nos 5 minutos, tá? Que a gente tem um Fair Value Gap validando ele também, certo? Então, aqui, choque nos 5 minutos, o gráfico subiu direto, não deu oportunidade de entrada, tá? Nos 5 minutos. Chegou na região de 50%, tá? A gente tinha o quê? A gente tinha bastante liquidez para ser consumida. Nós tínhamos esse topo duplo, aqui nessa região. Nós tínhamos essa região aqui, tá? Que até, esse order block aqui até poderia se tentar entrar nele, mas já estão vendo aí que ele deu stop, né? Aí teria que ter uma confirmaçãozinha aqui para entrar, tá? Mas o ideal para venda nossa é lá na região de 50%, né, galera? Então, a gente aguardar o gráfico chegar lá. E principalmente que aqui ele rompeu com força, então não daria essa entrada aqui. Então, esse topinho aí já foi levado, tá? Ele bate na região de 50%, faz um sweep no topo, e aqui a gente já tem a nossa entrada, tá? Pelos 5 minutos, a gente teria essa venda, tá? Buscando o quê, galera? Buscando essa região de liquidez aqui, tá? Região de liquidez, bastante liquidez aqui, então a gente teria uma operação aí, mais ou menos aí uns 600, 700 pontos válidos aí, beleza? Pelos 5 minutos. Então, nos 5 minutos seria essa operação no dia de hoje. Não vejo nada mais para estar fazendo aqui. Bom, vou descer para o gráfico de 1 minuto, galera. No gráfico de 1 minuto, a história já é outra, né? No gráfico de 1 minuto, a gente já pode estar tentando buscar mais operações aqui, certo? Bom, então aqui, o que que a gente tinha? É o fundo do 15 minutos, certo? A gente sabe que isso aqui é um sweep de 15 minutos, tá? Então, o que que a gente tem aqui logo na abertura? A gente já tem este candle aqui, certo? Que vem, ele abre, ele desce, faz o sweep e já sobe. Bom, que, qual seria o tipo de entrada aqui, tá? A gente teria que estar tocando aqui uma região. Vamos ver se eu tenho alguma região aqui que ele vai estar tocando aqui. 24 horas. Aqui. Eu esqueci de marcar essa aí. Bom, isso aqui é uma região de 60 minutos, tá? Percebam que o sweep faz o toque nessa região de 60 minutos. Então, a gente tem o toque numa região importante, que seria um order block de 60 minutos. Então, no gráfico de 1 minuto após esse sweep, a gente teria aqui um possível choque de 1 minuto aqui, nesta região, tá? O gráfico abriu fazendo choque e ele volta nessa região aqui, que seria um flip, tá? E aí ele responde a esse flip subindo. Depois ele vai, faz esse candle negativo, tá? Faz esse candle negativo aqui. E este candle aqui abriria a compra, tá? Nesta região aqui. Então, aqui a gente poderia estar buscando até uma comprinha aí para buscar o quê? Para buscar o próximo ponto de liquidez, que seria o quê? Este topo aqui, certo? Este topo aqui seria o próximo ponto de liquidez. Ele não paga, não chega a pagar uma pontuação boa aí, tá? Mas, vamos lá. Então, no gráfico de 1 minuto, o que que a gente tem? Ele sobe, faz a liquidação deste topo, tá? Faz a liquidação e depois ele quebra para cima.
quebrou para cima, quebrou para baixo, quebrou para cima novamente. Aqui, tá? No gráfico de 1 minuto, até a gente poderia estar pensando numa compra após essa segunda quebra para cima aqui. Por quê? Demonstra fraqueza para vir para baixo, choque falso, subiu, montou liquidez, tá? A gente tem a liquidez aqui, nesta região, certo? E abaixo dessa região, o que que a gente tem? A gente tem um order block validado por um fair value gap, tá? Então, a gente tem aqui, seria esta região aqui, certo? Seria uma possível entrada aí também com stop mais curto, né? 250 pontos ele pagou. Então, nós estamos chegando já na região de 50%, embala-se de 15 minutos. Tá? O que que a gente precisa, galera? Após ele passar os 50% e ele tocar uma região de 15 minutos, que foi o que ele fez aqui, nesta região, seria um order block de 5 minutos também. Então, ele faz esse sweep, certo? Candle positivo, candle negativo, voltou aqui, já poderia estar entrando na venda em resposta ao order block de 5 minutos, tá? Em resposta ao order block de 5 minutos. E aí ele paga os 350 pontos. Aqui a gente faz o choque de 1 minuto, tá? Após esse movimento, ele faz a correção e começa a quebrar para baixo. Começou a quebrar para baixo, o que que a gente faz, galera? A gente vai cuidar sempre os topos, tá? Sempre o topo de liquidez. Aqui a gente tem um topo de liquidez. Beleza? Temos um topo de liquidez. Acima da liquidez, a gente já tem um pavio de resposta aqui. Pavio de contenção. Beleza? Então, aqui também poderia estar buscando uma entrada por 1 minuto. Stopzinho poderia ser curto, tá? 80 pontos, ele paga os 350 pontos. Depois aqui ele quebra, subiu. A nossa liquidez está aqui, é esse topo, tá? Não ficou legal essa entrada, mas a gente tem um fair value gap aqui, tá? Não seria legal essa entrada aqui. Não gostaria dela. Beleza? Após isso ele quebra a estrutura aqui, desceu, tá? A gente vai cuidar o quê, galera? Sempre onde está os topos de liquidez, tá? E o gatilho para a entrada também, ou pode estar entrando, né, nesta região, se tu confiar, ou aguarda um candle negativo, tá? Também é legal a gente estar aguardando aí, esperando um candlezinho negativo aqui também, é legal, tá? Já fica aí bem tranquilo. Aqui, galera, quebrou, desceu, a gente tem muita liquidez aqui, então a gente tem que ficar sempre atento à liquidez. Acima da liquidez, o que que a gente tem? A gente já tem aqui o nosso pavio de contenção, acima da liquidez, tá? Segurou o preço, espera um candlezinho negativo, certo? Pode estar entrando aí na perca da mínima do candle negativo. E aí o gráfico paga os 350 pontos. Desceu aqui embaixo, bateu no order block de 15 minutos. O que que a gente vai esperar? A gente vai esperar esse gráfico fazer um choque, tá? A única coisa é, tem que ver o que que ele está varrendo, tá? O que que ele vai varrer aqui. Neste caso, não varreu muita coisa, não varreu quase nada, né? Ficaria bem complicado entrar nessa posição aqui, tá? Mas vamos lá. Fundo, choque, tá? Fez o choque, voltou. Aqui poderia pegar? Poderia. Então, pega o primeiro movimento, né? Pega o primeiro movimento. Mas, o gráfico depois, após isso, galera, começa a ficar de lado, tá? De lado. Aí a gente tem que olhar um time maior para ver por que que ele parou aqui, tá? Tem que saber os motivos. Tocou na região, subiu. Aqui a gente tem um choque de 15 minutos já, ó.
Novo choque de 15 minutos. Beleza? Subiu, desceu, subiu, Fair Valley Gap. Valida o quê? Valida um novo order block de 15 minutos. Tá? Então, montando muita liquidez, piscina de dinheiro. Tá? Se a gente ir para o gráfico menor, isso aqui é um movimento lateral. A gente pega uma linha e traça ela aqui. Tá? E aí a gente pega a outra linha opa, e traça lá no último fundo. Seria este fundo aqui. Tá? E fica cuidando para ver como que o preço vai se comportar. Então, o que que a gente pode perceber nesse movimento aqui? Que ele não vai para lado nenhum, né? Ele vai lá e faz sweep do topo duplo, tá? Porque aqui tem muito dinheiro, então o mercado vai lá e faz o sweep. Aqui, o que que a gente tem? A gente também tem muito dinheiro, então o mercado vem e faz o sweep, depois vai de novo, monta a liquidez, volta, e assim ele vai ficando, né? Fazendo esse movimento aí, que é papo stop para quem não conhece, beleza, galera? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Aqui, ó, a gente já teve um fundo duplo de novo, ó, do duplo, muito dinheiro envolvido no lance, certo? O mercado vai lá embaixo, faz a liquidação desse fundo, tá? A liquidação desse fundo, agora está subindo lá em cima, está montando o quê? Mais um topo duplo. Então, isso aqui, galera, é um moedor de dinheiro. Não vale a pena ficar se metendo aqui, beleza? Então é isso, galera. Hoje, nosso dia, nossas operações que a gente fez na sala, né? No início da manhã foi a comprinha aqui, que ela pagou 200 pontos. Não sei se a galera chegou a pegar lá na sala, eu acho que eu até avisei atrasado. Depois foi a venda lá em cima, né? A gente vendeu lá no topo, né? Como a gente busca uma pontuação geralmente de 350 pontos por dia, se pegar mais é show, mas se pegar isso tá bom pra gente. A gente pegou essa operaçãozinha aqui, de 350 pontos e morreu o dia. Poderia ter arrastado? Poderia, mas o nosso negócio é dinheiro no bolso para alavancar patrimônio. Valeu, galera? Então é isso. Um abraço para todo mundo e até amanhã, que é sexta-feira.